Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui. O nosso último encontro desse trimestre. Chegamos ao final do segundo trimestre, metade do ano. E a gente fica feliz porque você esteve conosco durante todo esse trimestre. Hoje, com o tema de nosso hoje é um ministério perpétuo. Estivemos falando nesse último encontro, nesse último trimestre, falando sobre evangelismo, sobre evangelização, sobre testemunho, sobre nos aproximar das pessoas, sobre levar uma mensagem de esperança e salvação para aqueles que estão ao nosso lado. E no último encontro, iremos continuar falando sobre a evangelização, certo? E nosso quebra-gelo de hoje tem uma pergunta: você já pensou no impacto da sua vida como luz no mundo? Você já imaginou qual é o impacto da sua vida para as pessoas que estão ao seu redor? Você como a luz do mundo? E aí, como podemos ser uma luz constante para as pessoas ao nosso redor? Sabe, todos os dias, aonde quer que estejamos, que possamos brilhar a luz de Cristo. E para brilhar a luz de Cristo, precisamos ter um encontro com Jesus todos os dias. Seja bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Nosso texto de hoje é Mateus capítulo 5, verso 14, 15 e 16. Convido você para fazermos uma oração nesse momento. Querido e amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pelo privilégio que temos de ser uma testemunha, de ser uma luz, de ser sal, de fazermos de fato a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que possamos sempre influenciar as pessoas para chegarmos mais perto de Cristo. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos. Na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Nosso texto de Mateus capítulo 5, versos 14, 15 e 16 diz o seguinte: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que estais no céu. Sabe, apresentar a luz, ser a luz e fazer boas obras é para glorificar quem? A Deus e não a nós. Que possamos ser a luz, que possamos brilhar, possamos representar Cristo aonde quer que estejamos. Aqui, Jesus nos chama para ser luz em um mundo de trevas. Então nós temos uma missão, ser luz. Nossa missão não é uma tarefa, não é uma tarefa temporária, mas deve ser um espírito de vida constante, no qual, aliás, deve ser um estilo de vida constante, né? No qual refletimos a luz do Evangelho onde quer que estejamos. Ou seja, aquilo que Deus pede para que nós sejamos, não é para que eu seja uma luz apenas durante a missão Caleb, não apenas na missão, nas primícias, ou no evangelismo feminino, ou na Semana Santa, mas constantemente. Que eu seja uma luz como um estilo de vida. Certo? Esse é o desejo de Deus. Que eu brilhe no meu trabalho, na escola onde eu estudo, certo? Que eu brilhe na minha casa, na minha vizinhança, na minha comunidade, no meu bairro, aonde quer que eu esteja. Que eu seja luz. Esse é o desejo de Deus. Certo? Sim. O desejo de Deus. Aqui nas páginas perguntas para discussão e aplicações, diz o seguinte: o que significa ser luz e sal no mundo? O que significa ser luz e sal no mundo? Qual é o propósito do sal, por exemplo? O sal é aquele que dá sabor à comida. Você já comeu em algum momento uma comida sem sal? Certo? Uma comida sem sal? Não é ruim. É incomível muitas das vezes, é ruim de descer, certo? Quando, por exemplo, alguém é triste, alguém é tímido, vamos dizer assim, as pessoas dizem, fulano é muito sem sal. Né? Não sei se vocês já viram essa expressão, fulano é muito sem sal, ou seja, sem graça. Então, sal também significa o quê? Alegria. Trazer sabor na vida das pessoas. E a outra questão é, o que significa ser luz? O que significa ser luz? A luz é aquele que ilumina o caminho. É que nos mostra o caminho a seguir. Se está de noite, no escuro, nas trevas, quando a luz chega,
as trevas vão embora. Veja a importância de ser luz. A luz, ele dá claridade. A luz, ele dá o direcionamento. Ele mostra os obstáculos da vida. Ele mostra por onde você deve ir. Então, que eu e você sejamos luz na vida das pessoas que temos contato todos os dias. Todos os dias. Segunda questão é na prática. De que maneira podemos manter essa luz acesa em nossa vida espiritual? Essa é uma questão interessante. Eu sou de um tempo... Eu não sou tão velho, né? Só tenho 30 e poucos anos. Mas eu sou de uma época e de um lugar que não havia rede elétrica, né? Não havia luz como nós temos hoje. Não tinha lâmpada, não tinha energia. Nós usávamos um negócio chamado lamparina. Não sei se você conhece o negócio de lamparina. Se você conhece, coloca assim, eu conheço lamparina. Já na minha casa já estive lamparina. Lembro quando criança nós tínhamos as lamparinas. E a lamparina nada mais é do que a gente chama de pavio, né, feito de algodão, que é colocado em um recipiente ali, ele tem um círculozinho, né? Aí coloca o algodão dentro, que vai para uma outra vasilha, aonde se coloca, a gente coloca querosene. Querosene é o combustível para alimentar. Uma vez que tem a querosene, nós vamos ter como acender a lamparina e vamos ter a luz da lamparina. O que acontece quando acabava a querosene? O fogo apagava. Aí tinha que repor a querosene. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Na lamparina, para que haja luz, era preciso que houvesse querosene. A pergunta foi, de que maneira podemos manter essa luz acesa em nossa vida espiritual? De que maneira? Sabe, comparando nós a uma querosene, aliás, comparando nós a uma lamparina vai funcionar, ela tem que estar ligada ao óleo, certo? A querosene, que era o combustível. O combustível da luz que brilhamos hoje, ela vem de quem? De Deus, de Jesus. O que eu quero dizer é que Jesus pode ser símbolo ali da querosene. Então, se eu quero manter a minha luz acesa, eu preciso estar em constante contato com a fonte da luz, com aquele que é a própria luz, que é Jesus. Então, todos os dias, eu preciso manter essa comunhão com Jesus, me alimentando todo dia. O próprio Jesus, quando você lê a história de Jesus, a vida de Jesus, Jesus passava a noite em oração, jejuava, orava, e ali diz que Deus ungia os seus lábios para que ele falasse às multidões. E quando ele saía para falar, as pessoas se vinham próximo dele para ouvi-lo falar. Então, muitas das vezes, se você tem feito evangelismo, se você tem tentado levar mensagem e as pessoas não têm te ouvido, às vezes é o que está faltando, é você ser ungido. Ser ungido por Deus. E como ser ungido por Deus? Buscando Ele assim como Jesus buscava, tendo comunhão, em oração. Pedindo a unção dEle para que Ele coloque na nossa boca as palavras que devemos falar. Dessa forma, a gente vai estar levando a mensagem. Dessa forma, a luz que transmitimos permanecerá viva em nós constantemente. Primeiro, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, de Jesus, buscando Ele todos os dias. Terceira questão é, qual é o papel da oração e da intercessão na evangelização e no apoio mútuo da igreja? Qual o papel da oração e da intercessão na evangelização e no apoio mútuo da igreja? Sabe, é fundamental que ao estudarmos a Bíblia com alguém, que oramos por ela. Oramos e intercedemos para que o Espírito Santo de Deus faça a obra na vida daquela pessoa. Sabe por quê? Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo, não é Natanael. Não é você Átila. Não é você, Joaquim. Não é você, irmão Cláudio. Não é você, Danilo. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence. É Ele que transforma. Então, por isso que devemos colocar nos braços de Jesus
a vida dessas pessoas, a qual estudamos a Bíblia com ela. E numa questão aqui fala também no apoio mútuo da igreja. É importante que toda a igreja interceda e ore. E que nós oramos pelos programas da nossa igreja e nos envolvemos nele. Sabe, a nossa vida, ela precisa envolver na questão de levar a mensagem. A mensagem, a questão de sermos luz e sal, tem que ser um estilo de vida. A gente já falou em lições anteriores que pequeno grupo é um estilo de vida. Evangelização é um estilo de vida. Testemunhar é um estilo de vida. Ou seja, eu não testemunho ou só evangelizo quando tem campanhas evangelísticas. Mas em todos os tempos, em todos os lugares. As campanhas evangelísticas, ela existe para colher aquilo que os irmãos têm plantado durante todo o tempo ali, toda a sua vida. Hoje, todos os dias, a gente planta. Está plantando. Falando de Deus para um, falando de Deus para outro, dando estudo bíblico aqui, dando estudo bíblico ali. A gente está plantando. O evangelismo vem para fazer a colheita. A quarta questão, que é uma questão muito boa, que é a questão que você para pensar. Pensar na sua vida. E a pergunta é, como posso ser mais intencional em viver como luz e sal, tanto na minha vida pessoal, quanto na comunidade da igreja? Como posso ser mais intencional? Entenda uma coisa. A partir do momento que você entende que testemunhar, ser sal e luz é um estilo de vida, aí você já vai agir dessa forma. De que forma? Que tudo que você faz, você está pensando em levar a salvação. Quando alguém lhe dizer alguma coisa, você primeiro analisa como eu posso conduzir essa conversa para me aproximar essa pessoa de Jesus. O que eu posso falar para aproximar essa pessoa de Jesus? O que eu posso dizer, o que eu posso fazer para aproximar essa pessoa de Jesus? Dessa forma, você está sendo luz. Dessa forma, você está vendo o céu. Que tipo de pessoa você é? Você deve fazer que tipo de pessoa que eu sou. Quando eu chego num lugar, as pessoas ficam felizes porque eu cheguei e elas querem ouvir o que eu tenho a dizer, ou as pessoas, quando eu chego no lugar, as pessoas tendem a se afastar e querer ir embora. Que tipo de pessoas eu tenho sido? É isso que eu devo me perguntar. Todos sabem que eu estou tendo alguma dificuldade em relação à gravação, falta de tempo, falta de espaço, sei lá. E aí as pessoas falam, Nathanael não pode parar, Nathanael continua. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam, né, elas querem esse tipo de conteúdo para que possa transmitir a outras pessoas. Mas que tipo de pessoa nós estamos sendo na nossa comunidade? No nosso bairro? As pessoas, elas querem ouvir o que você tem a dizer a respeito de Deus? Ou elas já estão cansadas? Pare e pense. Analise. Na semana passada a gente falou sobre avaliando o testemunho e o evangelho. Precisamos avaliar. Precisamos avaliar como está a nossa vida para poder, de fato, levar uma mensagem. Uma mensagem de esperança e salvação. Ser, de fato, luz e sal. Às vezes, assim, Nathanael, mas eu não sou cristão, não sou adventista. Eu não sei nem o que está. Não importa. Se você é adventista ou não. Se você é de outra igreja ou não. Se você é de outra igreja, se você é de outra denominação, coloca aí. Não, Nathanael, eu não sou adventista, mas eu assisto os teus programas. Se você assiste, você não é adventista, deixa aí o seu comentário, tá bom? O fato é que não importa quem somos, nós possamos ter esse testemunha de Jesus se levarmos a mensagem que está na palavra de Deus, tá bom? Mesmo você não sendo adventista, você pode ser uma luz aonde você está, levando a mensagem que está na palavra de Deus, a mensagem de salvação, a mensagem da breve volta de Jesus, uma mensagem de esperança para aqueles que estão ao nosso redor. Aqui diz, na parte da conclusão, diz o seguinte, eu gosto dessa frase também, evangelizar não é apenas uma atividade ocasional, no caso uma missão Caleb, evangelismo primício, evangelismo da primavera, evangelismo dos anciões em outubro e muitos outros evangelismos, campanha que existe aí. Mas o fato é que ela não acontece aí, mas esse é mais um estilo de vida diário. Todos os dias devemos pregar, todos os dias devemos testemunhar, todos os dias devemos ser luz e sal. Devemos ser sal e luz todos os dias.
Você não come sal na sua casa, você não coloca sal na sua comida apenas em um dia aqui e acolá. Não. Você se alimenta de sal todos os dias. Todos os dias você precisa de luz na sua vida para iluminar, mostrar ali os obstáculos na vida, mostrar, ó, para ali, não, você pode cair ali. Todo dia você precisa de luz, todo dia você precisa de sal. Então, todo dia as pessoas precisam ouvir a mensagem de esperança para a sua vida, certo? Aqui continua, assim como a luz ilumina naturalmente, devemos ser testemunha contínua do amor de Deus por meio de nossa vida e das nossas ações. As nossas vidas, as nossas ações, tudo em nós precisa testemunhar de um Cristo que muito em breve virá, certo? Então, como igreja, devemos criar um ambiente de acolhimento e comunhão para os nossos crentes, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que fazemos, né? Refletir o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. A nossa igreja ela precisa ser um ambiente acolhedor, um acolhedor para aqueles que estão chegando à nossa casa, a casa de Deus. Aí você te pergunta, Natanael, mas a minha igreja não é assim. A minha igreja é toda bagunçada, os irmãos fazem isso. Pense o seguinte, a pergunta é, como você tem sido? Você tem recebido as pessoas bem? Você tem tratado as pessoas bem? Você de fato tem sido luz? Sabe, o que os outros fazem, eles vão prestar conta com Deus. O que você faz, você vai prestar conta com Deus. Então, se todo mundo da sua igreja faz diferente, faz algo que não agrada a Deus, busque fazer algo que seja de acordo à vontade de Deus. Se as pessoas recebem as pessoas mal em sua igreja, você receba as pessoas bem. Seja a diferença, faça a diferença. Aqui na parte da tarefa, nossa última tarefa desse trimestre, diz o seguinte, identifique alguém que precisa ser alcançado pela luz. Identifique alguém que precisa ser alcançado pela luz do Evangelho. E que sabe o que você vai fazer? Ore. Ore por ela diariamente. Diariamente, todos os dias. Busque uma oportunidade para compartilhar com ela a sua fé e convidá-lo para uma atividade da igreja, né? Temos programas maravilhosos nas nossas igrejas aos domingos, programas evangelísticos, e esses são uma oportunidade que Deus nos dá para levar essas pessoas para mais perto de Cristo. Sabe, aqui na igreja, às vezes eu vou ali para a igreja, às vezes fazer alguma coisa, limpar a igreja, que aqui eu faço tudo, né? Limpo a igreja, faço um monte de coisa. Às vezes eu estou lá limpando a igreja, chega ali um bebo e pede que eu ore por ele. E eu oro. Às vezes eu vou na igreja fazer outra coisa ali, ajeitar um som, alguma coisa. Geralmente chega um bebo, pede para eu orar por ele. E eu sempre estou orando por essas pessoas que se aproximam da igreja ali pedindo oração. Se alguém se aproxima da igreja pedindo oração, é porque de fato elas estão necessitando de oração. E precisamos orar por essas pessoas. E pedir a Deus a oportunidade para levar uma mensagem de salvação a essas pessoas. Então, que Deus nos abençoe e nos capacite. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal, compartilhe com as pessoas, convide as pessoas a fazer parte dessa família. Nosso alvo é chegar a 2.000 pessoas ainda este ano. Estamos chegando, nós estamos aí com quase 1.860, falta aí um pouco mais de 140 pessoas, né? Não, 1.140. 140 pessoas, tá bom? Vamos orar? Querido amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudarmos a tua palavra. Que seu Santo Espírito fale nos corações a cada dia e que possamos cada dia ser uma testemunha, uma luz, um sal, aonde quer que estejamos. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente fica muito feliz. E agora você, no próximo trimestre, o tema será mordomia cristã. No próximo trimestre. Tchau, tchau.